queridos irmãos, eu tô com bastante saudade de cada um de vocês, dizendo que eu tô num processo de resiliência muito grande, mas eu tô tão grata porque são oportunidades que Deus nos concede. Se a gente entender, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é por vistas, né, que a gente está vivendo, e sim pela fé, pelo amor e pela certeza de que Deus está escrevendo algo novo em nossas vidas. É um momento de muita empatia também, além da resiliência, porque muitos estão passando por várias situações e eu acho que a intercessão ela está fazendo uma parte fundamental, porque eu aprendi com as irmãs da intercessão que interceder é sentir todas aquelas dores que o nosso irmão está sentindo, mas também ter a certeza de que elas serão curadas, que elas serão supridas pelo amor que Deus tem por nós. Então, um grande beijo para todos e fiquem com Deus. Um beijão, tchau, tchau. Olá, graça e paz. É uma alegria poder estar me dirigindo a você para transmitir um culto que nós não faremos mais presencial, agora será online. E através das redes sociais nós queremos levar uma mensagem de esperança e de alegria para você e para toda a sua família. Nós somos da Batista Vila Formosa, uma igreja que adora o Senhor e cuida de pessoas. E eu tenho muita alegria em falar para você que você estará nos acompanhando. Nós estaremos transmitindo então louvores de adoração ao nosso Deus e também uma mensagem que falará com certeza ao seu coração, uma mensagem de esperança, de amor, de alegria, que vai neste momento trazer uma nova esperança de vida para esses momentos que estamos passando. Fique conosco, nos acompanhe pelas redes sociais. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Seja bem-vindo a mais uma celebração da Batista Vila Formosa, uma igreja que existe para adorar ao Senhor, para cuidar de pessoas, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos, é uma alegria, um privilégio, mais uma vez, poder adentrar ao seu lar através da celebração online, através do culto online, nesse momento, para transmitir o recado do Senhor mais uma vez para os nossos corações. É uma alegria, é um privilégio poder adentrar o seu lar, é uma alegria, é um privilégio ter você nos acompanhando mais uma vez nessa oportunidade. Gostaria de orar nesse momento, orando pelas nossas vidas, pela sua vida, pela vida da sua família. Senhor, te louvamos e te agradecemos, porque aqui estamos mais uma vez, primeiro para te adorar, para te agradecer, para transmitir o teu recado mais uma vez. Nós temos essa oportunidade de poder, através da rede social, das redes sociais, entrar nos lares. Nós te agradecemos por essa oportunidade, pela liberdade que temos, que mais uma vez, Pai querido, o Senhor possa direcionar as nossas vidas, cuidando de cada um, cuidando de cada família que nos acompanha, curando os enfermos, Pai querido, curando aqueles que estão nesse momento passando por grandes dificuldades, suprindo as necessidades de cada um. Te pedimos por aqueles que perderam os seus entes queridos, aqueles que estão nos hospitais. Pai de amor, o Senhor sabe o que estamos passando, o que o mundo está passando, mas sabemos que o Senhor também continua guardando os seus, o Senhor continua cuidando de todas as coisas. Te agradecemos porque até aqui nada nos tem faltado, Pai. Fica conosco em mais esse momento, é o que nós te pedimos e o fazemos, sempre confiados no único e poderoso nome, o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Na Batista Vila Formosa, na comunidade Batista Vila Formosa, e esse ano nós vamos celebrar, mesmo com todas essas dificuldades, no próximo mês de agosto, 10 anos de trabalho aqui na igreja. E durante esses anos, algumas mensagens que eu ouvi, que nós pregamos, têm falado aos nossos corações e marcou a história da igreja. E eu pensando e orando o que compartilhar com vocês nesse momento,
ouvi uma reportagem, e é o que mais nós fazemos ultimamente, acompanhando as redes sociais, acompanhando os telejornais, e eu vi alguém falar que essa pandemia nos deixou o mundo num beco sem saída. E aí eu lembrei que há algum tempo atrás tinha pregado justamente sobre esse tema, beco sem saída. Senti no coração de compartilhar mais uma vez com você, você que faz parte da comunidade Batista Vila Formosa, vai relembrar com certeza, e você que está nos acompanhando então vai acompanhar conosco o texto que nós vamos utilizar do livro de Êxodo, do capítulo 14, do versículo 1 ao 14, que é quando o povo de Israel, o povo é liberto do cativo do Egito, o povo hebreu está caminhando em direção à terra prometida, e aí Faraó tinha liberado, estava tudo tranquilo, mas de repente a própria palavra diz que ele endureceu o coração e decidiu então, com o exército mais temido daquele tempo, ir para exterminar o povo hebreu. E aí Moisés está na condução daquele povo, e em determinado momento eles se veem e se deparam à frente o mar e na sua retaguarda o exército de Faraó. E por isso que então nós vemos como título dessa mensagem Beco sem saída. Talvez é um momento que nós estamos atravessando hoje. Nós temos a questão da pandemia, da saúde, de cuidar de vidas, mas temos a questão da economia. E diante de tudo isso não temos uma solução, não temos uma vacina, não temos um tratamento, vidas estão sendo ceifadas, e aí temos as questões ainda, principalmente no nosso país, de disputas políticas, disputas de ideologias que estão sendo colocadas em primeiro plano, ao invés de nos unirmos realmente, até tomando como base, como exemplo, outros países que se unem nesse momento, nós temos essa dificuldade. Então eu gostaria que você nos acompanhasse nesse momento, que você tirasse esse tempo para nos acompanhar. O texto, como eu disse, Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Hairode, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefom, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é que fizemos? Permitimos que Israel deixasse de nos servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitadamente. Perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, de fronte a Baal-Zefom. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trata assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito: deixa-nos para que servamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará.
porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. O texto, por si só, autoexplicativo, quem conhece a Bíblia, e até aqueles que não têm a Bíblia como regra de fé, a palavra do Senhor, mas historiadores, estudiosos, veem nesse momento uma dificuldade muito grande. E trazendo isso para os dias de hoje, nós às vezes nos deparamos com situações que aparentemente não se tem saída, becos que não têm saída realmente, becos que ou situações que nós pensamos que não há o que fazer. E nesse momento, inclusive, a humanidade toda pensa assim. A cada dia os números de infectados, o número de pessoas doentes, o número de mortos, os números da economia também, tudo está se alastrando no sentido negativo. E aí busca-se soluções entre muitas outras coisas, tentativas, vacinas, tratamentos, aproveitamento de medicamentos que já existem e até agora nada. Poderia dizer com certeza que eu e você, que nós, que a humanidade nesse momento se encontra em um beco sem saída. Mas aí o que dizer então desse momento, o que compartilhar com vocês dessa perseguição do exército de Faraó, dos egípcios contra o povo hebreu, que anteriormente inclusive já havia sido dado a liberdade, mas há uma mudança. E nós sempre pensamos em situações como essa, e aí no texto nós vimos que o povo já começa a reclamar, já começa a questionar Moisés. Fico pensando hoje nos líderes dos países, como é que não está isso, os ministros da saúde, secretários, se faz é porque fez, se não fez é porque deixou de fazer. Há realmente um dilema que nós temos que enfrentar. Mas o que eu quero compartilhar com você, num outro prisma, num outro aspecto, é que esse deserto momentâneo que passamos, esse beco aparentemente sem saída, nós precisamos tirar proveito e bom proveito. E a primeira situação que nós precisamos tirar é depender do Senhor, ao invés de começar a reclamar. Beco sem saída, muitas vezes, é o lugar que Deus nos leva. Ele permite, nesse momento, que a humanidade chegue a esse ponto. E aí tem aqueles que é porque é pecado, tanto eu não vou entrar no mérito da questão de pensamentos nesse momento. O que eu quero compartilhar com você é o que eu sinto no meu coração, trazendo do texto. E beco sem saída, muitas vezes, é o lugar que Deus nos leva mediante a uma ordem específica. O texto no versículo 1 e 2, nos versículos 1 e 2, Deus disse exatamente para Moisés como seria. Nós, às vezes, estamos atravessando muitas dificuldades porque nós deixamos de confiar no Senhor. E aí o Senhor permite que passemos por esses momentos, por essas dificuldades, inclusive para que Ele possa realizar, através desse momento, através dessa situação, através desse beco sem saída, entre aspas, para o seu propósito. Interessante que o texto diz nos versículos 3 e 4 que o Senhor iria realizar o seu propósito diante daquela situação. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Esse é o momento de todos nós entendermos, cientistas, médicos, políticos, juízes, todos os segmentos da sociedade, no nosso país específico, tanto a sociedade civil como aqueles que estão inseridos nos 3 poderes, legislativo, executivo, judiciário, entender que tudo está no controle do Senhor. Não importa a sua religião, não importa a sua convicção religiosa ou a sua religiosidade ou a sua ideologia, mas nesse momento nós estamos num beco sem saída e só Deus é que vai nos dar o norte, é que nos vai realmente levar a uma saída para que
possamos sair desse beco. E isso acontece, Deus permite para o seu propósito. Qual é o propósito de Deus com toda essa situação? Uma coisa é certa, eu tenho certeza que nunca buscamos tanto a Deus, nunca oramos tanto, nunca estivemos junto com os nossos familiares, nem pensávamos em rever algumas prioridades, mas nós estamos fazendo isso. Então não se esqueça, se isso está acontecendo, é para um propósito definido por Deus. Beco sem saída também é um lugar que Deus nos prova. E aí, está muito claro nos dias de hoje, Deus nos prova no caminho da obediência, Deus nos prova a nossa fé, permitindo que venham essas circunstâncias, né? Quantos vão realmente firmar a sua fé, mas infelizmente quantos já deixaram de lado e já estão como o povo hebreu reclamando com Moisés, né? Questionando talvez Deus, questionando líderes religiosos, mas eles não resolvem, e essa situação, como é que está, o que está acontecendo? Nós, muitas vezes, quando estamos numa situação difícil, especificamente agora, usando o termo beco sem saída, aí é que nós vamos realmente conhecer, e nós, por exemplo, pastores, aqueles que estão liderando igrejas, que estão coordenando, é que nós vamos saber realmente aqueles que estão firmes, inclusive nós estamos firmes realmente, nesse momento mesmo de dificuldade, é possível, nós temos forças para continuar obediente ao Senhor, nós temos forças para continuar pregando e vivendo essa fé. Então, esse beco sem saída que nós vivemos nesse momento é o lugar que Deus nos prova. Como anda a sua obediência, como anda a minha obediência? Nós cremos realmente que o Senhor tem a solução? Estamos certos disso? Temos exercitado a nossa fé através da oração, através da leitura da Bíblia. Nós temos buscado isso. Aproveite esse beco sem saída momentâneo para realmente fazer uma avaliação da nossa obediência e da nossa fé. Os versículos de 4 a 9 do texto que eu li fala exatamente sobre isso. Nós precisamos, mesmo durante esse momento, saber que sempre teremos uma saída, e essa saída vem através da obediência e através da fé. Beco sem saída também é o lugar que muitas vezes nós falhamos para com Deus. Acabei de falar das reclamações, né? Reclamar é muito fácil, questionar, mas é nesse momento que nós vamos demonstrar ao Senhor muitas vezes, ou vamos até perceber nas pessoas a nossa falta de fé, até pelas reclamações, pelos questionamentos, né? Muitas vezes nós nesse momento deixamos de lado tudo aquilo que nós vivíamos naquele culto presencial, volto a falar e insistir, né? Muitas vezes aquela máscara de que realmente confiamos, de que temos realmente fé e oramos, e aí quando vem essa situação, você aí no seu lar, nós aqui, as famílias aí de quarentena, já preocupados também com a economia, aí nós vamos realmente ver se a nossa fé ela é prática, se a nossa fé é válida, se realmente dependemos do Senhor, confiamos no Senhor independente das circunstâncias. Poderia citar nesse momento Jó, quando Satanás fala ao Senhor, mas é muito fácil, Jó te serve por quê? Ele tem tudo, tem uma boa condição socioeconômica, sua família, e aí narra tudo aquilo que Jó era abençoado. E aí é permitido que se tire tudo de Jó, menos a vida dele. E quando se tira tudo, Jó continua firme. Jó continua, às vezes sem saber o porquê, buscando a Deus, não reclamando, mas buscando, clamando. Mas ele permaneceu firme. Esse é o momento de demonstrar realmente a nossa fé na prática. E essa fé prática
é que vai nos levar a essa saída. Essa fé prática é que vai nos manter ligados e conectados com o Senhor. Precisamos realmente, nesse momento, nesse aparente beco sem saída, depender e confiar no Senhor. Esse não é o momento de demonstrar falta de fé. Pelo contrário, quero estimular você a reforçar a sua fé. E essa fé pode ser reforçada aumentando a intimidade com Deus, relacionamento com Deus, usando as ferramentas, a oração, a busca na palavra do Senhor. Se você tem reclamado, se você tem muitas vezes, até sem perceber, já faz parte da nossa cultura, você reclama, como o texto diz que o povo reclamou com Moisés, você me tira lá, né, da escravidão do Egito para que eu venha morrer aqui nesse deserto. Não pense dessa maneira. Ao contrário, continue confiando no Senhor, porque o beco sem saída que o Senhor muitas vezes permite que nós atravessemos é justamente para descobrir a saída através da fé e não através da nossa autoconfiança. Alguns meses atrás, final do ano, quando comemorávamos o Natal, Ano Novo, ninguém no mundo pensávamos que íamos atravessar esse momento, esse beco sem saída. Planejamento de viagens, planejamento de casamentos, planejamento, no nosso caso específico da igreja, celebração de 10 anos, cada um com seus projetos, mas esses projetos foram interrompidos. E nesse momento, nos vemos na visão humana, em um beco sem saída. Mas é o Senhor que vai nos levar para a descoberta da saída e desse momento que com certeza é passageiro. Beco sem saída é o lugar em que Deus nos ajuda. Nesse momento é que Deus se manifesta, no tempo dele. Os versículos 13 e 14 do texto que li diz o seguinte: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, porque ele vem hoje, vos fará aquele livramento que hoje ele vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. No momento certo, Deus toma o controle. No momento certo, Ele demonstra realmente que Ele está no controle. Ele entra com providência. O tempo nosso é o Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Por isso, não importa esse beco sem saída em que a humanidade está passando, mas o Senhor já tem entrado com providência. O problema é que nós, até culturalmente, somos pessimistas e reclamamos demais. Não se mostra nas estatísticas, nos informes, nos noticiários, quantos foram curados, quantos retornaram, mas nós só mostramos aqueles que foram infectados, os óbitos. Há um momento realmente que muitos tentam levar esse pânico, que muitos tentam mostrar que é um beco sem saída, não tem jeito. Mesmo que estejamos fazendo tudo aquilo que é possível, muitas pessoas não acreditam que esse momento vai passar. Digo sempre, o deserto é lugar de passagem e não de moradia. O povo hebreu, depois de todos esses acontecimentos, providências de Deus, ainda tinha uma dificuldade grande. Aliás, o deserto era o desafio que, de uma forma ou de outra, eles teriam que passar. O problema foi os anos em que eles levaram para atravessar o deserto
pela falta de obediência, porque não era realmente um povo comprometido com o Deus Todo-Poderoso. Esquecia rápido de tudo aquilo que Deus tinha feito. E aqui, mesmo depois das 10 pragas, mesmo depois de ser liberto, o povo era escravo dos egípcios, agora estão livres, mas eles não conseguiam ainda perceber o poder e o cuidado de Deus. O momento que vivemos tem tudo a ver com o momento que o povo de Israel passou. Esse beco sem saída aparente, você pode ter certeza que o nosso Deus vai nos levar a lugares seguros e tranquilos. Se for necessário abrir o mar, Ele vai abrir. Se for necessário derrotar o exército, Ele vai derrotar. O texto é claro, o Senhor pelejará por vós, o Senhor está pelejando e cuidando de cada um de nós. Deus sempre agirá no momento certo, é que nós realmente somos impacientes. O que podemos tirar desse deserto, desse beco sem saída momentâneo, é que dependemos e continuaremos dependendo totalmente do nosso Senhor. Ele é que continua no controle. Ele é que vai nos tirar desse beco sem saída. Meu desejo, minha oração é que realmente exercitemos e demonstremos a nossa fé na prática, confiando no Senhor, não reclamando, mas sendo obediente, entendendo que para tudo há um propósito, para cada situação que passamos, Deus tem um propósito. Caminhemos no caminho da obediência, reforcemos a nossa fé e aí, com certeza, não vai existir beco sem saída para aqueles que confiam e dependem do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, que exterminou o exército mais poderoso da terra naquele momento, que abriu o mar. Ele continua agindo nos dias de hoje. Não há pandemia, não há vírus, não há problemas econômicos que não sejam que não tenham solução, porque nós cremos no Deus do impossível. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus continue nos sustentando, que Deus continue nos confortando, que Deus continue nos perdoando, muitas vezes, a nossa falta de fé, as nossas reclamações e a nossa falta de obediência. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Quem já ousou contar todas as estrelas do céu? Quem nunca provou doce do mel? Quem nunca notou a delicadeza da flor? Quem é que não se alegra quando tem amor? Quem é que não gosta do cheiro da rosa e da flor de jasmim? Vendo toda a criação me traz a certeza, Deus cuida de mim. Na água de um riacho, na sombra da banheira, cantar do sabiá. Noite de lua cheia, cadeira de balanço, família reunida, tudo que é bom da vida diante dos olhos meus, as digitais de Deus.
rosa e da flor de jasmim. Vendo toda a criação, me traz a certeza, Deus cuida de mim. Na água de um riacho, na sombra da banheira, cantar do sabiá. Noite de lua cheia, cadeira de balanço, família reunida, tudo que é bom da vida diante dos olhos meus. Na água de um riacho, na sombra da banheira, cantar do sabiá. Noite de lua cheia, cadeira de balanço, família reunida, tudo que é bom da vida diante dos olhos meus, as digitais de Deus, as digitais de Deus. Eu quero informar você de algumas atividades que nós continuamos tendo e realizando na Batista Vila Formosa, mesmo nesse tempo que não estamos presencialmente aqui. Quero convidar você, no próximo domingo, primeiro domingo de maio, na celebração do culto vespertino, nós ministraremos a Ceia do Senhor online. Você é o nosso convidado. Reúna aqueles que estão junto com você aí nesse período, a família que está próxima. Se prepare, porque nós vamos ministrar a Ceia do Senhor no próximo dia 3 de maio, próximo domingo, no culto vespertino. Teremos o culto pela manhã, a celebração pela manhã, e na celebração vespertina do culto da noite nós teremos a ministração da Ceia do Senhor. Quero também convidar você a continuar nos acompanhando pelo Facebook, Instagram, YouTube, as nossas celebrações às quartas-feiras às 20 horas, domingo às 10 da manhã, aos domingos às 10 da manhã e depois às 20 horas. Não deixe de continuar compartilhando, convidando os amigos, ouvindo e participando das nossas celebrações. Você que faz parte da comunidade Batista Vila Formosa, aqui vai o meu agradecimento em nome dos pastores, da liderança, vocês que continuam participando, nós temos feito vídeo, conferência, reuniões online e você também continua contribuindo, por isso você tem sustentado essa obra e essa semana conseguimos mais uma vez colocar o nosso lema em prática, né? Abençoados para abençoar. Podemos entregar algumas cestas básicas para famílias necessitadas da comunidade e eu quero continuar contando com a sua participação, a sua colaboração. Aí está o número da conta, o banco, você pode participar. Você que nos acompanha também, se você quiser fazer uma doação, você será bem-vindo e pode ter certeza que nós investimos integralmente todos os recursos na obra do Senhor, ainda mais nesse período, né? Investindo muito mais na área social. Foi muito bom ter estado com todos vocês mais uma vez. Que Deus abençoe a cada um, que Deus continue suprindo as necessidades. Não esqueça, continue firme. Não esqueça, exercite a sua fé. Não se esqueça, use as ferramentas da oração e da leitura da palavra para que a nossa fé possa permanecer firme. Que Deus abençoe e até a próxima, se Ele mesmo nos permitir.